Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. Nosso estudo de hoje é aplicado para o 7º ano do ensino fundamental e o nosso tema é rede de transporte. Nessa aula vamos aprender um pouco sobre as redes de transporte, talvez algumas delas você nem conheça, não tenha ouvido falar. A gente geralmente tem acesso mais ao sistema de transporte rodoviário, que é às vezes o carro que você usa, do parente, ou até mesmo o ônibus. Mas queremos dar uma ideia geral de quais os meios de transporte que temos no Brasil. Então vem comigo. Então olha só, rede de transporte é um conjunto interligado de rotas específicas onde circulam os transportes. As redes de transporte se caracterizam pelos seus diferentes tipos, preste bem atenção, as ferrovias, rodoviário, aéreo, dutoviário, estruturas tubulares, geralmente para transporte de combustíveis, gás, petróleo, então são tubos, dutos, entre outros. O Brasil é um país com dimensões continentais, apresentando uma larga extensão norte e sul, além de uma grande distância no sentido leste-oeste em sua porção setentrional. Por esse motivo, é necessário uma ampla rede articulada que liga os diferentes pontos do território nacional a fim de proporcionar o melhor deslocamento de pessoas e mercadorias. Em outras palavras, é possível dizer que o Brasil tem, ainda que seja pequena, existe uma malha diversificada de meios de transporte, visto que em determinados lugares não é possível nem a construção de ferrovias, nem de rodovias. E às vezes a própria hidrovia entra em cena para poder auxiliar nesses lugares aí longínquos do território. Quanto às rodovias, quero dar um destaque para essa figura que está na tela, para dizer que estima-se que mais de 60% das cargas sejam transportadas por via rodoviária. Isso mostra que o Brasil fez uma escolha por rodovias. O Brasil tem a 4ª maior rede de estradas e rodovias do mundo, olha só, em quase 1,8 milhões de quilômetros de extensão. A frota de caminhões e ônibus é estimada em cerca de 40 milhões de veículos. E aí eu fiz um destaque das 10 maiores rodovias do Brasil. Talvez você já até viajou por uma delas, não sei, mas vamos citá-las. A número 1 aí na tela, BR-116, 4.660 quilômetros. Então corta aí o Nordeste até o sul do Brasil. A número 2, BR-101. Essa número 2 corta o litoral de ponta a ponta, lá da região do Rio Grande do Norte, até chegar ao Rio Grande do Sul. Então nós temos aí uma relação de várias rodovias, aí somente as 10 maiores rodovias do Brasil. Depois você dê uma olhada direitinho nelas, porque elas são interessantes você estudar. Algumas delas, inclusive, na atualidade estão em recuperação. Mas estamos falando quais são as maiores do Brasil. Além disso, para o país pudesse ampliar as exportações e importações e principalmente os investimentos estrangeiros, era necessário que os meios de transporte oferecessem condições para que os empreendedores, tanto do meio agrário quanto do meio industrial, tivessem as condições de exercer suas funções sociais. Só para ter uma ideia, a região da BR-163, que leva os principais grãos ali da região centro-oeste, ela foi recuperada agora. Ela não tinha um trânsito fácil nos últimos anos, nas últimas décadas. Então mostra que o setor agropecuário, do agronegócio, ele tem exigido cada vez mais que a economia brasileira possa dar conta da infraestrutura para que possa fluir melhor e os contratos que têm prazo sejam cumpridos dentro daquilo que foi estabelecido. No Brasil, a estratégia principal foi a de priorizar a estruturação do sistema rodoviário, sobretudo a partir do governo de Juscelino Kubitschek, JK, em detrimento da construção de ferrovias e hidrovias, ou seja, preferiu rodovia do que construir ferrovias e hidrovias. Só recentemente vem recebendo maiores investimentos, ou seja, à medida em que o custo da produção é cobrado que ele seja menor para se tornar competitivo com as outras nações que rivalizam com o nosso agronegócio, então o governo tem tentado diversificar outras malhas de transporte.
No Brasil, foi a integração das diferentes partes do território brasileiro que concentrou seus investimentos nas regiões litorâneas. Afinal de contas, foi pelo litoral que começou toda a nossa história. E por lá, as malhas de transporte também tiveram sua maior intensificação e sua maior ampliação naquela área. Esse quadro começou a mudar ao longo do século XX, destacando-se a construção da capital Brasília, assim também como Belém-Brasília, Cuiabá-Porto Velho e tantas outras tinham como preocupação estabelecer a ligação entre pontos e localidades até então desconectados. Aí nós temos as duas imagens citadas anteriormente. A primeira, a conexão de Cuiabá com o estado do Acre, com a BR-364, e também a Belém-Brasília, construída entre 1958 a 1960. Então, uma atende o lado oeste da Amazônia e outra interliga o norte com a parte do centro-oeste do Brasil. Além disso, aí é importante lembrar que nesse mesmo trecho onde está Belém-Brasília, na região centro-oeste, há também um avanço de um projeto de ferrovia para interligar com o sudeste brasileiro. Temos hoje no Brasil uma linha férrea de 30.129 quilômetros de extensão, 1.121 eletrificados, espalhados por 22 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, dividido em 4 tipos de bitola. Aí nós temos uma ilustração no mapa de como é que está distribuído a questão da malha férrea. Você pode observar que na região amazônica, com exceção dos trilhos que servem para as indústrias de mineração, fora disso não se tem uma malha férrea importante, a não ser, como disse anteriormente, na região sul, sudeste e região nordeste, que nos tempos passados, desde sua formação, já serviu para atender a produção de café, da mineração e outros produtos da época dos ciclos econômicos. O transporte ferroviário no Brasil foi predominante até o final do século XIX, quando estruturava os deslocamentos de mercadorias da economia cafeeira, sendo por essa razão bastante consolidado na região sudeste, onde predominava o ciclo do café. As ferrovias, apesar dos elevados custos em suas construções, principalmente porque são tecnologias importadas de outros países, são bitolas que são patenteadas por outras nações, possuem baixos gastos em manutenção e também menos poluente, né? O que não impediu que, em 1950 até os dias atuais, várias delas fossem sucateadas e abandonadas, não servindo mais para nada, e até desativadas. E aí, partindo para a questão do transporte aeroviário, fiz aí uma ilustração para vocês, como é que é essa distribuição. Nosso mapa aí, quer dizer, todas as regiões brasileiras são atendidas por linhas aéreas, ainda que muitas das vezes de forma precária, às vezes não atende o anseio da população, mas o fato é que muitas delas, principalmente na região amazônica, em função do seu isolamento, dependem essencialmente desse tipo de transporte. E aí tem um mapa também dos principais aeroportos do Brasil. Temos aí o caso do Afonso Pena, em São José dos Pinhais, temos o Aguiar Salles em Vitória, Espírito Santo, Viracopos, Campinas, São Paulo e muitos outros que você pode depois olhar com detalhe. Aí são aqueles que têm melhor infraestrutura e que têm uma grande importância para a circulação de aeronaves no Brasil. A extensão total da malha dutoviária, aí falando da questão do duto, dos tubos, né, que transportam combustíveis, é de cerca de 21 mil quilômetros. Mais da metade de extensão, 54,7%, é utilizada para movimentação de gás, 37,5% para combustíveis e 7,9% para minérios. A malha dutoviária brasileira é detida em sua quase totalidade pela Petrobras. Entre os modais de transporte, as hidrovias perdem para estradas e trilhos a anos-luz de distância. São 202 mil quilômetros de rodovias e 30 mil de ferrovias, segundo a Confederação Nacional das Indústrias. No ano passado foi transportado por hidrovias somente 5% do total de cargas produzidas no Brasil, o equivalente a apenas 25 milhões de toneladas. Então, mostra aí que ainda precisa avançar muito, apesar do Brasil ter muitas águas, principalmente na região amazônica,
mas ainda há um descaso ainda para o investimento nesses setores. Mas há sérios projetos do governo para que possa investir nessas áreas. E aí, no transporte hidroviário, é o que possui a menor representatividade e participação no sistema de deslocamento nacional. As principais hidrovias do Brasil são o Tietê-Paraná, a do Rio São Francisco, a do Amazonas, entre outras. Vamos então para o nosso Exercitando? Eu quero que você preste bem atenção. Se quiser pedir ajuda de quem está na sala com você, pode pedir. O que importa para mim é que você acerte. Vamos lá para a primeira questão? No Brasil, foi a integração dos diferentes partes do território brasileiro que concentrou seus investimentos nas regiões litorâneas. Esse quadro começou a mudar ao longo do século XX, destacando-se a construção da capital Brasília e das rodovias. Do que nós estamos tratando aí no caso? Nesse período em questão, letra A, BR-317 que interliga o Acre ao Pacífico. Letra B, rodovia 163 e rodovia 164. Letra C, rodovia Belém-Brasília, Cuiabá-Porto Velho. Ou rodovia 101 e rodovia 116. Dentro desse assunto da interligação no passado das rodovias, a quem foi dado foco no nosso estudo de hoje? Lembrou então? Fez a sua escolha? A resposta certa é letra C. Trata-se da rodovia Belém-Brasília, Cuiabá-Porto Velho. Integração das diferentes partes do território brasileiro que concentrou seus investimentos nas regiões litorâneas. Que esse quadro mudou com a construção da capital Brasília e as rodovias. Com isso, a gente encerra a nossa aula por hoje. Agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado em qualquer lugar. E também, se você quiser acessar essa aula, basta acessar a plataforma da Eduque. Meus agradecimentos e até a próxima aula.